Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É tão maravilhoso nós louvarmos o Senhor, na verdade. A gente sente o Espírito Santo ministrando ao nosso coração. Na hora que a irmã estava louvando ali, né? Eu senti o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo cada dia mais, irmãos. Cada dia mais do nosso lado, para nos ajudar a vencer, né, no mundo, as dificuldades, né, os problemas, as tentações, as coisas da vida. Nós necessitamos desse Espírito glorioso, né, irmãos? Então, irmãos, não assim, não deixando pela tudo que foi feito aqui, não, mas agora, irmãos, eu queria pedir aos irmãos que fechassem os seus olhos no momento. E vamos agora ligar o nosso pensamento lá no trono da graça de Jesus, aonde está o Espírito de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você entrou nessa noite aqui, você ainda não falou com Ele, de repente, se você está de repente pensando nas coisas que você deixou lá na sua casa, eu quero que você feche os seus olhos agora e pense no Senhor Jesus lá do lado do papai. Aleluias. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele no teu espírito, no teu coração. Começa a falar com Ele, a contar para Ele as tuas dificuldades. Começa a falar para o Senhor aquilo que você precisa alcançar, aquilo que você quer. Aleluias. Começa a falar para o Senhor dos teus problemas, dificuldades, e comece a adorar Ele agora, porque quando você vai adorando o Senhor, aleluia, Ele desce, irmãos, uma chama de glória e começa a resolver os teus problemas lá na sua casa, começa a resolver os problemas lá na sua firma, começa a resolver os problemas lá na sua rua, começa a resolver os problemas dentro do seu lar, com o seu esposo, com a sua esposa. Ó Senhor Jesus, aqui nós estamos juntamente com a tua igreja, reunidos, meu Deus. Eu estou alegre, estou contente de estar neste lugar, Senhor, ao lado, Senhor, do teu servo, meu Deus, que também é meu primo carnal. Eu te agradeço, Senhor, ele é meu irmão espiritual, a esposa dele, Senhor, a minha prima, abençoa ela grandemente, abençoa as pessoas que estão aqui para ouvir a tua palavra, que esta pessoa, Senhor, que aqui está, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor use a mim, Senhor, nas tuas mãos pela tua misericórdia, Deus. Eu preciso, Senhor, da tua glória, eu preciso, meu Deus, do teu poder, da unção, aleluia. Ó Deus, sobre as vidas dos teus filhos que aí estão na tua presença também, ser servido de abençoá-los, meu Deus, ser servido, Senhor Jesus, de tomar as suas dificuldades assim nas tuas mãos agora, e fazer, Senhor, com que vire poeira, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória sobre o lar deles, eu declaro a vitória, Senhor, agora, em nome de Jesus. Falo para toda enfermidade sair, eu falo, Senhor Jesus, para todo espírito maligno, sai em nome de Jesus Cristo, e toda obra do inferno não vai prevalecer sobre a face da terra, porque o Senhor Jesus deu a chave do reino dos céus para a sua igreja. Ele deu a chave, aquilo que fechado não abre, aquilo que abre não fecha, aleluia, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João 8, 31 ao 36. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus nas maiores alturas. Aleluias. Evangelho de João 8, 31. Todos acharam? Tem pessoas procurando ainda? Vamos aguardar. Aleluias. Pode procurar tranquilamente. Nós queremos acompanhar nessa noite a palavra de Deus, né, irmãos? Queremos ler a palavra dele, porque é essa palavra que vai nos ajudar no combate do dia a dia, né? Aleluia. João 8, versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Pode sentar, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos acompanhar alguns versículos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós estamos aqui perante uma palavra tão poderosa, irmãos. O Senhor Jesus, Ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é ser livre, irmãos? O que é ser livre? Ser livre é não ser escravo. Amém? Ser livre é não ser preso. Ter liberdade. A palavra de Deus, ela fala, mas é sobre um escravo, um servo. Um servo, um escravo. Nós não somos desse tempo, graças a Deus. Não vivemos no tempo da escravidão, né? Mas aqueles escravos, aqui no Brasil, foi usado muito os negros, né? Em outros países também. Eles não tinham liberdade alguma, né? E no Antigo Testamento, no meio do povo judeu, também tinha escravos. Tinha muitos escravos. Até mesmo, irmãos, os judeus, eles acabaram escravizando o seu próprio povo muitas vezes. E o Senhor Deus, já prevendo lá na frente que eles iam escravizar o seu povo, Ele deixou uma palavra dita sobre a escravidão do seu irmão, que o seu irmão não poderia lhe servir como escravo mais do que 6 anos, e que no 7º seria despedido, ou seja, sairia de graça, né? Iria embora, né? Teria trabalhado 6 anos, no 7º ele iria embora, não podia mais trabalhar além daquilo. Então, isso está escrito em Êxodo 21, 2-6, depois nós vamos ler esse trecho. Mas por que eu quero trazer essa palavra sobre escravidão, irmãos? Para nos trazer para o contexto espiritual que nós estamos vivendo hoje, onde muitas pessoas se tornam escravos do erro, do pecado, escravos um do outro muitas vezes. Eu dependo daquela pessoa, assim, eu preciso. Não precisa, não precisa, você é único na presença de Deus, né, irmãos? Não estou falando para as pessoas casadas que tem que deixar, não é isso, entendeu? Não é isso, não entenda errado, o irmão Rodrigo, por favor, né? Estou falando assim, muitas pessoas acham, não, isso acontece muito com os jovens, eu preciso muito daquele garoto, eu preciso muito daquela garota. Não é assim, você não precisa, você precisa somente de Deus. Então, irmãos, no Antigo Testamento, aquele pessoal, eles escravizaram os seus. Aí Deus falou bem assim, que olha, se vocês escravizarem o irmão teu, no 6º ano, você vai deixar ele embora. Quando terminar o 6º ano, você deixa ele embora, não vai mais te servir. Mas se aquele servo, ele olhar para você e falar: puxa, se aquele servo, ele tiver feito família, tiver construído uma família, né? Ele tiver casado com alguém ali, dentro da casa do seu senhor, tiver filhos já, e ele falar assim: olha, eu não quero ir embora daqui, eu estou aqui com a minha família, eu estou aqui com a minha esposa, com meus filhos, eu gosto tanto do meu Senhor, porque o meu Senhor é tão bom para mim, né? Eu gosto tanto dele. E chegava para o seu Senhor e falava assim: olha, meu Senhor, eu não quero ir embora, eu gosto muito da minha família, eu gosto do Senhor. Então o que acontecia? Aquele servo, aquele escravo, aquele senhor pegava aquele escravo, levava ele na praça, fazia ele chegar junto à porta, assim, no umbral da porta, na batente, ali nós falamos batente, eles falavam umbral, na frente de 3 testemunhas e dos anciãos, e falava: esse servo aqui, ele não quer ir embora, ele quer ficar comigo. E ele pegava um ponteiro, que era de furar couro, colocava a orelha dele ali, naquela porta, colocava a orelha dele ali assim, na porta, e furava a orelha. Então, aquele servo, ele estava com a orelha furada agora, e ele ficaria com o seu Senhor para sempre. Nunca mais ele seria liberto. Aleluia! Nunca mais ele seria liberto. Isso está em Êxodo 21, 2-6, né? Se os irmãos quiserem conferir depois, mais tarde. Mas por que eu quero trazer a lembrança isso que está escrito em Êxodo 21, 2-6? Porque, irmãos, então o escravo ficava na casa para sempre,
né? É sempre, ele ficava ali. E existe um salmo, o salmo de número 40, versículo 6. Agora sim, vamos lá nos Salmos. Salmo 40, versículo 6. Glória a Deus. Salmo 40, versículo 6. Nós já vamos ligar essa palavra, né, irmãos? Salmos 46 diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Mas de quem que está falando o salmista? O salmista está falando dele mesmo, será? Vamos ler de novo? Sacrifício, 46, irmãos, Salmos 46. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes. Algumas Bíblias, irmãos, está a tradução: furaste as minhas orelhas. Está aí, irmã? Assim, furaste as minhas orelhas. O holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O termo correto seria, o termo que estava no hebraico seria: furaste as minhas orelhas, como um escravo. Amém? O que nós acabamos de falar ali, de ler, de relatar para os irmãos a respeito do escravo. Mas de quem o salmista está falando? O salmista está falando de Jesus Cristo. O salmista está falando daquele sacrifício que seria o sacrifício verdadeiro, aquele sacrifício que afastaria todos os pecados, e nunca mais seria preciso sacrificar cordeiros e outros animais, né? O sacrifício perfeito diante de Deus, Jesus. Ah, mas Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Olha, o que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo, ele não se recaiu, ele se fez servo por nós, ele se fez escravo por nós. Em outras palavras, ele chegou lá no umbral da porta e a orelha para o pai furar: fura aí, pai, que eu não quero mais ir embora, eu gosto da minha família, aleluia, e olha a família dele aqui, eu não quero mais sair, pai, da tua presença, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor determinou, por causa que eu amo a minha família, eu amo a minha igreja, eu quero ficar juntinho dela. Por isso que a palavra diz: abriste as minhas orelhas, ou furaste as minhas orelhas, porque o Senhor nunca quis sacrifício de ovelhas e de cordeiros, mas o Senhor queria, Jesus falando para Deus, o Senhor queria um sacrifício verdadeiro, um sacrifício que te apraz, um sacrifício acolhedor. Então Jesus chegou ali, fez, em representação, irmãos, espiritualmente falando: abriste os meus ouvidos. Jesus se fez escravo por nós, ele se fez escravo de Deus por causa da sua esposa, a igreja, e pelos seus filhos, os crentes. Aleluias. Ele se submeteu a um jugo de escravidão, irmãos, deixando o seu sangue na porta que leva ao reino dos céus. Até porque ele mesmo foi a porta. Ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará por mim e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim foram ladrões, foram salteadores, mas eu sou o porteiro fiel de Deus, aleluia. Eu sou a porta, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, ele marcou as vergas da porta do reino de Deus, para que nós tenhamos acesso ao reino de Deus, o reino do Pai, para que não precisássemos mais viver na escravidão, é para que nós não vivamos mais na escravidão. Mas o que é escravidão? A escravidão do pecado, a escravidão do erro, a escravidão do mundo, que o mundo nos oferece muitas vezes. Às vezes você pensa: mas uma pessoa que fuma, bebe, ela é tão feliz, ela é livre. Não é. Ela precisa daquilo, ela precisa daquilo ali para ela poder se alegrar, porque ela não é liberta, ela é escrava do vício, escrava do mundo, escrava da prostituição, ela é escrava muitas vezes do modo de vida que ela tem. Então Jesus, ele veio para nos livrar da escravidão. Abriu os meus ouvidos é uma expressão idiomática, irmãos, é uma expressão do idioma.
É uma expressão do idioma que literalmente seria: escavaste ou furaste a minha orelha, né? Em algumas versões está: furaste a minha orelha. Não é verdade, irmãos? Vamos comparar com Hebreus 10, 5. Vamos ao livro de Hebreus agora. Livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 5. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 5, diz assim: pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ali, irmãos, traduzindo, essa parte aqui foi traduzida do hebraico para o grego e do grego para outra língua. Então, o que fala ali? Holocaustos, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Em vez de falar furaste a minha orelha, fala o quê? Corpo me preparaste. Se nós quisermos, nós podemos falar assim: furaste o meu corpo. Jesus poderia ter falado assim, não é verdade? Sacrifício e oferta não quisesse, mas furaste o meu corpo. Ou seja, Jesus foi furado, irmãos. Ele foi furado. Quando ele estava na presença ali dos grandes, ele foi chicoteado. Ele foi furado pelo chicote. As costas dele ficou tudo marcado, tudo cheio de furos. Depois, irmãos, ele foi furado também pela coroa de espinhos na sua fronte, na sua testa. Depois, irmãos, ele foi furado pelos cravos enormes entrando nas suas mãos, nos seus pés, não é? Depois foi furado pela lança que um certo soldado chegou, ele furou o lado com aquela lança, escorreu sangue e água, que são os elementos criadores da igreja. O sangue fala de remissão de pecados e a água de purificação. Então, irmãos, literalmente o corpo de Jesus Cristo foi furado pelos nossos pecados, foi transpassado. Em Isaías fala, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nós não víamos nenhuma beleza nele, mas certamente ele tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus, depois de se fazer escravo, irmãos, do Pai, oferecendo, como diz em Hebreus 5, 7 a 8, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, mesmo sendo filho. Mas o pecado de todos nós caiu sobre ele, irmãos. Mesmo sendo filho de Deus, o mais amado, o mais conhecido do Pai, aleluias. Mesmo assim, irmãos, aleluia, Jesus, ele ainda ele ainda passou pelo sofrimento, como diz aqui, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo ou de servo. Veja bem, escravo, né? Como diz em Filipenses 2, 6, 7 e 8. Ele se fez escravo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, literalmente, Jesus Cristo, ele chegou ali e falou: Pai, ó Pai, eu me faço ser escravo agora. Eu não quero me apartar, não. Eu não quero deixar a minha igreja. Eu não quero deixar os meus filhos. Eu tenho muito amor a eles. Eu não quero sair, não. Eu não quero sair da tua presença. Imitadores, devemos ser imitadores de Cristo. Ele disse: eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também estou dele, aleluias. E como Jesus Cristo, ele falou, irmãos, aquilo ali, ele disse: olha, Pai, eu não quero sair da tua presença. Eu quero que você preste atenção aqui, aleluia. Porque Deus, ele fala para você: você não pode sair da presença de Deus. Você tem que ficar na presença de Deus. Não importa o que aconteça,
sopra de um lado, sopra do outro. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa estar na presença do Espírito Santo de Deus, porque só Ele conhece o melhor para você. Muitas vezes você quer ir para um lado, outras vezes você quer ir para o outro. Não, fica na presença de Deus. Seja escravo, torne-se servo de Deus. Torne-se escravo de Deus. Não queira não a liberdade que o mundo oferece. Não queira aquilo que o mundo te traz, não, de vez em quando. Seja lá pela novela, seja pela televisão, seja pelo aquilo que for. Não queira aquilo. Seja assim, sim, servo de Deus. Se transforme em escravo de Deus. Assim como Jesus Cristo, Ele esteve ali, irmãos. Ele esteve ali carregando aquela cruz tão pesada, aquela cruz tão cruenta, aleluia. E foi por amor à tua alma. Não perca isso de vista, aleluia. Oh, glória a Deus, porque Ele quer você. Ele quer. Ele te chama. O Espírito de Deus, Ele te chama, irmãos. Ele te chama. Ele te chama todo dia. Às vezes de noite Ele está lá. Acorda, meu filho. Acorda, levanta. Vai falar comigo. Senhor, vem falar comigo um pouco. Ele está ali nos pés da tua cama, tentando te acordar, tentando falar contigo, tentando te despertar. Ei, desperta, porque dormes. Desperta, porque dormes. Porque o Senhor vai te iluminar. O Senhor quer te iluminar. O Senhor quer te fazer um verdadeiro sacerdote dele. O Senhor quer te fazer um verdadeiro servo dele. O Senhor quer que você vá às nações e fale que Ele está vivo, aleluia. Que Ele não ficou preso na sepultura, não, mas Ele ficou vivo. Ele está vivo e Ele está aqui em nosso meio, aleluia. Glória a Jesus. Ele está neste lugar. Eu já posso sentir a sua presença. Você sente aí? Você consegue sentir a presença dele soprando sobre a tua vida? Você consegue ver aquele meio nazareno caminhando por entre você, igreja, caminhando aí por entre você, aquele homem que está com as suas mãos furadas, aquele homem que tem os seus pés também furados, ele está aí no meio de você, igreja, e ele coloca as suas mãos e fala: não temas, não temas, eu estou contigo, ainda estou contigo, eu ainda estou aqui, eu sempre estarei aqui. Certa feita, os discípulos estavam no meio do mar, e a tempestade os assolava. A tempestade ia de um lado para o outro, aquele vento levava o barco, quase indo a pique. Aquele barco fazia assim, e quase afundava, e aquela água jorrava dentro do barco. Imagine aquela tempestade, imagine aqueles raios terríveis, o mar se empolgando, aquelas ondas levantando maiores do que eles. O que será de nós? Os discípulos falavam para o outro: nós estamos perdidos, essas ondas vão nos afogar. Por que nós não trouxemos Jesus junto com nós no barco? Por que Ele não veio junto com nós no barco? E de repente eles olharam, irmãos, e eles começaram a coçar os olhos assim, porque não acreditavam. Aquela imagem caminhando, aquela pessoa caminhando sobre as águas assim. E eles começaram a olhar: não pode ser, eu estou com medo. Me arrepiou tudo agora, é um fantasma que está vindo lá. É um fantasma que vem. Agora nós estamos perdidos, além da tempestade, ainda tem um fantasma na água. Você já reparou, irmãos, que às vezes você está passando aquela dificuldade, aquela luta tão terrível, e parece que vem uma coisa pior ainda. Meu Deus do céu, agora eu estou perdido. Agora vem o fantasma, agora ele vai me engolir mesmo. Mas não era o fantasma, era Jesus. Eles estavam meio cegos, né? Eu acho, por causa da tempestade, tanto água salgada no olho, né? Tanta poeira, tanta coisa no olho ali deles. Poeira no mar, né? Da onde que vai ter poeira no mar, né, pastor? Mas enfim, irmãos, muitas vezes você está cheio de coisa no teu olho que o mundo está jogando. Cheio de coisa no teu olho está assim, ó. Ele não consegue ver a imagem de Jesus vindo para o teu lado, te salvar. E eles apavorados ali, tremendo de medo. De repente eles olham: mas espera aí, aquele lá é o Senhor que está vindo ali. Aquele lá é o Senhor. E eles começaram a ficar com medo, e Jesus diz a Bíblia que ele queria tomar a dianteira deles. Ele queria ficar na frente do barco. Mas eles, de tanto medo que eles estavam, eles não permitiram que Jesus ficasse na frente do barco. Eles começaram a gritar: ó Senhor, aqui nós, aqui, salva nós! Né? E fizeram um estardalhaço danado, e não deixaram Jesus passar na frente do barco.
Olha, o que será que Jesus ia fazer se ele passasse na frente do barco? Você não pode passar por uma tempestadezinha que você já está chamando Jesus para dentro do barco. Deixa ele assumir a dianteira do barco, aleluia! E você vai ver que grande obra, que grande milagre ele vai fazer, irmãos. Aleluia. Nós nunca vamos saber nessa vida aqui, só quando nós formos embora para o Senhor para a glória lá e perguntar para Jesus: Jesus, vem aqui. A primeira coisa que eu quero perguntar para Jesus é isso. Chega aqui, Jesus, um pouquinho. Eu quero perguntar para o Senhor: o que o Senhor ia fazer aquele dia que o Senhor ia lá para frente do barco, dos pescadores? Eles começaram a gritar para o Senhor, não deixou o Senhor assumir a dianteira. A minha maior curiosidade bíblica é essa, sabia, irmãos? Eles não deixaram, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós nunca vamos saber o que Jesus ia fazer, porque ele era o verdadeiro servo de Deus. Ele era aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa. Olha, nós estamos chegando agora na Páscoa, né, irmãos? Nós estamos chegando na Páscoa agora. Ele era o Cordeiro Pascal, né? Veja, o filho pródigo. Aliás, tomemos como exemplo, irmãos, do nosso Cordeiro da Páscoa, o qual permitiu ser imolado. Ele não se retraiu, obedeceu até o fim. Que nós deixemos também os umbrais da porta do reino de Deus cheios de sangue, mas sangue de sacrifício, um pelos outros, como ele fez por nós, né, irmãos? Um pelos outros em prol da humanidade. Vamos nos tornar a família de Jesus, porque por essa família foi que ele morreu. Foi por essa igreja, foi pela igreja do Senhor Jesus, pela sua família, que ele padeceu. E se nós fizermos a sua vontade, nós seremos chamados família dele. Olha só o que ele disse. Ele, porém, respondendo, disse ao que falaram: quem que é minha mãe? Isso aqui aconteceu quando a mãe de Jesus, ela veio chamar ele, e alguém avisou: olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, você não vai atender eles? Irmãos, isso está em Mateus 12, 48 até os 50. E Jesus falou: quem que é minha mãe? Jesus então falou isso: quem são os meus irmãos? Estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Então ele padeceu pela igreja, ele se tornou servo, ele morreu por nós, e nós estamos passando por um pedacinho assim, quem sabe assim, o menor ainda, quase nada daquilo que ele passou, né? Quase nada. Eu queria pelo menos ser que nem o apóstolo Paulo que falou: olha, nós completamos um pouco das aflições de Cristo, que resta ainda, né? Mas não, eu não estou nem completando, mas nem um pedacinho da unha de Jesus, dos sofrimentos dele. Paulo pode falar assim, mas eu não posso. Eu tenho que fazer muito mais pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra tão maravilhosa, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pela tua presença em nossas vidas, porque o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. Ainda, Senhor, que pouco rebanho ainda tenha, mas certamente, aleluia, que o pastor dos pastores está à frente do seu rebanho. A Deus querido, glorioso, a Jesus santo e poderoso, ser servido agora, meu Deus, de abençoar este povo, de abençoar a minha vida, de abençoar todos nós, Senhor, com a tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz gloriosa. E também, Senhor, aproveitando, pedindo que o Senhor derrame a unção também, aquela unção que quebra todo jugo, aquela unção que despedaça, meu Deus, todo jugo do inferno, Senhor. Estende as tuas mãos, faz a tua obra na vida dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Bate palma para Jesus, bem alegre. Aleluia! Oh, glória a Deus!